Gente, isso é algo muito sério. Hollywood anda brincando com coisas muito ocultas, misteriosas e às vezes a gente nem percebe. Mas nessa trilogia de Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro, eu percebi algumas coisas e eu quero estar compartilhando aqui com vocês. Então fiquem ligados nesse vídeo. Salve galera, eu sou o Yuri, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caminho das Artes. Se você é novo aqui, já se inscreve. E saiba que esse não é um canal de review nem nada assim. Esse é um canal em que eu exponho alguns aspectos de arte, de autoconhecimento e de alta performance para tu melhorar a tua própria vida. Então vamos lá, hoje eu quero falar sobre essa trilogia maravilhosa que para mim é uma obra de arte, que é Corpo Fechado, Fragmentado e Glass, ou vidro em português. Então, para quem não viu, eu vou dar alguns spoilers para explicar os mistérios, as mensagens secretas por trás dos filmes. Então vai lá, veja e depois volta aqui para compreender melhor tudo isso, tá bom? Bom, primeira coisa, como eu já falei, esse não é um canal de ficar fazendo review de filme, etc e tal. Mas volta e meia eu pego algumas coisas do nosso cotidiano, porque eu vejo que tem umas mensagens fortes ali. Eu fico tipo, mano, sério que ninguém tá vendo isso aqui? Então eu busco trazer aqui pra vocês. Bom, e pra começar, eu quero falar sobre o primeiro filme da trilogia, que é Corpo Fechado, que já é um filme um pouco antigo, lá dos anos 2000, mas que não deixa nada a desejar. O jogo de câmeras é muito bom, o jogo de efeitos e tudo mais que eles criam, a dinâmica do filme, eu achei excelente. Sem contar que os atores é Bruce Willis, Samuel L. Jackson, então é um filme foda. Bom, e sem mais delongas, o ponto-chave desse primeiro filme é sobre a jornada do herói, que é aquele clichê que a gente já tá acostumado a ver nos filmes da Marvel, da DC, Homem-Aranha, etc e tal, que é sempre igual. Sempre vai ter o herói, sempre vai ter o vilão, sempre vai ter as batalhas, sempre vai ter a mocinha lá pra salvar. Então, é sempre igual, isso aí se chama jornada do herói. Indo um pouco mais além disso aqui, a gente vê os arquétipos, que são explicados muito por Carl Jung. É um estudo que eu tô fazendo aqui para falar em outros vídeos para vocês, mas dando uma breve introdução, arquétipos são tipo formas que moldam tudo que existe no mundo. Então a gente vê nitidamente nesse filme o arquétipo do herói e do vilão, mas o herói, no começo, ele se chama o cara comum, digamos assim, porque ele é simplesmente um cara que não sabe que tem superpoderes, e daí ele vai descobrindo, vai revelando, etc e tal. Isso também nos mostra toda a questão do poder da mente, nos mostra toda a questão do controle, às vezes, dos nossos próprios superpoderes, digamos assim, né, das nossas próprias habilidades que estão dormentes dentro de nós, e a gente só precisa de um empurrão ou de alguém que vai lá e acorda nós para revelar elas. E esse arquivilão seria o Mr. Glass, né, que só é revelado como arquivilão depois, bem no final do filme, mas antes ele seria mais a figura do sábio, do mestre, aquele cara que sabe das coisas, que sabe o que tá acontecendo e tá botando a pulga da dúvida atrás da orelha lá do discípulo, que seria daí o herói ali, o homem comum, né. Então eles vão se transformando juntos. E aí tá um princípio também da transmutação, né? Tá um princípio de que as coisas, às vezes, a gente tá ali, tá achando que tá sob controle e pá! Quando vê tudo muda e a gente descobre realmente uma verdade oculta por trás das coisas. E também ali no final do primeiro filme a gente pode ver sobre a intuição do herói, né? Sobre o Dave lá, que ele se esbarra nas pessoas e ele consegue tem uma intuição, tipo um sentido aranha, assim, de que ele sente o mal, ele sente o que a pessoa fez, ele tem uma visão daquela coisa, e daí ele vai lá e combate o crime, enfim. Então, esse primeiro filme nos trata sobre esses assuntos, assim, um pouco mais específicos. E agora partindo pro segundo filme da trilogia, que é Fragmentado. Esse filme já é um pouco mais novo, é lá de 2017, e cara, esse filme é foda, assim, ó, dos três eu achei o mais bem feito, a estrutura, o jogo de imagens e principalmente a atuação do James McAvoy, que esse cara, porra, o cara é foda, assim, ó. O filme consiste basicamente num vilão que ele tem 23 personalidades dentro dele. O cara tem que interpretar 23 personagens juntos. Isso eu achei fantástico. E ele sequestra lá umas meninas e tal, usa de refém, além de toda a crítica, assim, social, de que ele sequestra meninas que não sofreram, seriam umas patricinhas, assim, que nunca tiveram nada na vida pra sofrer, e por isso elas não eram puras, e através do sofrimento as pessoas se tornariam puras. Essa é a ideia dele, né?
E além de toda a ideia arquétipica do primeiro filme, toda essa jornada do herói, esse lance de mocinhos e vilões, a gente também consegue ver todo o lance de jogo psíquico, todo o lance das patologias também do ser humano. Isso se retrata num distúrbio, assim, cinematográfico de personalidades, né? Porque ele tem 23 personalidades e todas elas, tipo, mudam e cada uma delas trata o corpo de uma forma diferente, o jeito dele ficar, ou até mesmo as alergias. Tipo, se ele tem uma personalidade que tem alergia à abelha, por exemplo, a outra pode ser que não tenha. Lógico, isso vai totalmente contra fatores científicos e tudo mais, mas é uma versão exagerada, assim, do que a gente pode fazer com o nosso próprio poder mental. E isso tá vindo muito à tona hoje em dia. Tem vários documentários aí, tem aquele documentário Rio, O Poder da Mente, tem vários livros, várias coisas que retratam isso e as pessoas estão acordando mais pra isso. É lógico que Hollywood mostra tudo de uma forma mais bonita, né, mais glamurosa e tudo mais, mas esse é um aspecto que o filme trata muito forte, assim. Tem personalidades, por exemplo, que são crianças, tem umas que são mulheres, outras homens, então ele é um filme que brinca muito com a psique humana. E eu dei uma olhada e ele é classificado como terror psíquico, então ele é um negócio, assim, bem diferente. Não achei um filme terror, mas ele é bem suspense, assim, e brinca muito com esse lado. E além dessas patologias de controle mental tratado no filme, a gente pode ver também um extremo, assim, quando ele vira besta e daí ele vira super forte, anda pelas paredes e tudo mais. E, cara, essas partes são foda, assim, ó, porque a atuação do James é fantástica. Só que aí eu percebi uma coisa, tem uma parte do filme que mostra que ele tem 23 personalidades. E aí na hora, assim, ó, eu liguei com o tarô. Porque dentro do tarô a gente tem 22 arcanos maiores. E eu fiquei pensando, ok, é 23, 22, é um número perto ali, será que tem relação? Daí depois eu fiquei pensando, nossa, mas seria 22 personalidades mais a personalidade dele, né? Que seria o Kevin lá, que é o cara mesmo, e depois ele desenvolveu as outras 22. Então, meu, tem tudo a ver com os arcanos maiores do próprio tarô. Tem toda essa correlação. E os arcanos maiores do próprio tarô tem a ver com a Cabala, que é um assunto, assim, bem complexo, que eu vou explicar nos outros vídeos aqui pra vocês, mas só pra gente ver toda essa correlação que Hollywood traz e que a gente nem percebe, meu. Então, velho, sério, sabe aquela frase, os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendedor? Isso tá na cara, assim, ó, tá escrachado na nossa cara que a gente tem que acordar, a gente tem que despertar pra ver os sinais, pra ver as coisas que estão, meu, explícitas pra nós no nosso dia a dia. E vindo pro terceiro filme, que se chama Vidro, ou em inglês Glass, que é retratado toda a junção do corpo fechado, do fragmentado, toda a ideia dos três personagens, que seria o Dave, que é o super-herói, o Kevin, que é o arquivilão, né? E o Mr. Glass, que seria o mastermind, que é aquele cara que o poder é a supermente, assim, ele arquiteta tudo com a mente, faz tudo acontecer com a própria mente. E quando a gente junta esses três personagens, esses três arquétipos, a gente vê várias mensagens ocultas. Sendo a primeira coisa, quando o Dave vai lá, esbarra no Kevin, tem aquela visão lá das meninas trancadas, né? E daí ele vai atrás socorrer, salva a donzela, daí tem a luta épica, né? E nessa luta a gente vê aquele clichê do super-herói, equiparando forças, o bem e o mal, aquela dicotomia que a gente vive, enfim. Só que essa luta não dá em nada, porque vem uma terceira força, que é uma força meio militar, assim, e eles prendem os dois e levam para uma instituição de reabilitação mental, que é a mesma que tá o Mr. Glass. E lá nessa instituição tem uma doutora que aí começa um plot twist, assim, muito grande, que ela é tipo uma psicanalista especializada em pessoas que acham que tem superpoderes, mas na verdade não tem. Então é um negócio muito doido, porque eu vi claramente que ela seria a personificação da ciência, ou daquela normose, assim, que faz as pessoas acharem que são sempre normais. Não, você não tem superpoderes, você não tem super habilidade, você é normal, sabe? Então ela é justamente essa personificação, e ela, tipo, tenta convencer eles, não, vocês não têm nada, vocês têm transtorno mental, vocês são loucos, vocês não têm habilidade nenhuma, entende? Fica muito claro essa crítica, fica muito claro todo esse lance de tentarem sempre desmistificarem as coisas, tentarem trazer uma luz da ciência para as coisas, mas a gente sabe por fatores históricos de que não é bem assim. Einstein, por exemplo, chegou e revolucionou a porra toda da física, vários gênios aí revolucionaram tudo que a gente conhece, então nunca a gente tem uma verdade absoluta, só que as pessoas sempre tentam encaixar tudo nos padrões sociais, encaixar tudo
no mais fácil, no mais digestível pra mente acreditar, né? Essa doutora é justamente essa personificação, né, dessa força que existe no universo. Ok, só que quando ela fala com os dois, o Mr. Glass lá tá arquitetando os planos porque ele é a personificação da supermente, que seria frágil, os ossos dele quebram como vidro, por isso que é Mr. Glass o nome dele. Só que ele é tão foda na mente que ele não precisa do próprio corpo, digamos assim, ele faz tudo acontecer. E aí a gente vê mais uma vez reforçado o poder da mente atuando nesse filme, né? O poder da manipulação, por exemplo, onde ele consegue domar as 23 personalidades do Kevin, ele consegue atiçar lá o Dave pra fazer os superpoderes dele florescerem mais. E aí no final de tudo isso a gente vê um plot twist do caralho, que é os sidekicks lá dos super-heróis, que é aqueles ajudantes, que cada um tem o seu. O Dave tem o filho dele, que é tipo um Robin, assim, que tá lá no computador sempre, né? O Kevin tem a amante lá, que é a própria vítima do filme fragmentado, e o Mr. Glass tem a mãe dele, que tá sempre dando apoio, tá sempre dizendo, não, você é espetacular, você não é um erro e tal. Diante desse final, assim, tem um plot twist que é muito foda, que é a mensagem verdadeira que eu senti por trás desse filme. Que o Mr. Glass, a ideia dele era mostrar pro mundo inteiro que existiam realmente super-heróis, super-vilões, e que as pessoas podiam ser foda. Então, querendo ou não, ele é um arquivilão, mas ele também tá querendo trazer luz ao mundo, né? Isso pode parecer bem semelhante a, por exemplo, várias lendas que a gente conhece, como, por exemplo, a lenda do tio Lúcifer ali, que era aquele cara que eu vou trazer a verdade pros seres humanos, eu vou trazer a luz pros seres humanos e por ir contra as vontades do Deus Todo-Poderoso, do Criador, que não queria trazer luz pra ninguém. Ele simplesmente foi condenado à queda lá, enfim, né? Toda aquela história. Então, isso também é uma história arquétipica. São histórias que se repetem, são coisas que têm um molde primevo no mundo, entende? Quando você começa a entender essas coisas, você vê que, cara, tudo tem sentido, tudo tá arquitetado num molde certo, então as coisas trazem mensagens pra nós, pra gente poder evoluir como seres humanos, como pessoas e como sociedade. Voltando ao filme, o que Mr. Glass queria fazer era mostrar essas coisas ao mundo, e aquela mulher lá queria dizer que não existe nada, e queria conter eles e depois também matar eles, enfim. E no final do filme os três morrem, só que o Mr. Glass, antes de morrer, ele fez todo um plano de hackear as câmeras lá da instituição, e daí ele mostrou tudo ao vivo, tipo uma live assim no Facebook, mostrando pra todo mundo. E aí a doutora, tipo, entra em surto. Só que antes de eles morrerem também, ela encosta na mão do Dave, daí é revelado outro mistério, que o Dave tem uma visão da vida dela e ela tá lá numa reunião de uma sociedade secreta, em que ela fala que eles tem a missão de conter super-humanos, super-vilões, para manter a normalidade, o equilíbrio do planeta Terra. E essa sociedade, por mais incrível que pareça, ela já existe há 10.000 anos. Então é um negócio assim, ó, que o Mr. Glass conseguiu revelar depois de 10.000 anos de escuridão. Ele trouxe à tona pro mundo tudo aquilo que estava sendo oculto. Então é um filme do caralho, assim, gente. É um negócio que eu achei uma mensagem muito interessante. É a mesma mensagem, por exemplo, que Matrix nos traz lá nos anos 2000, né? Quando eles revelam lá, você quer viver essa ilusão ou você quer saber a realidade, né? Daí entrega lá as duas pílulas lá pro Neo, enfim, você já sabe toda essa história. Mas, gente, mais uma vez, Hollywood vem nos trazer tudo aquilo que tá oculto, tudo aquilo que tá por trás da cortina, dos véus, do glamour, daquela historinha bonitinha. Então, cabe a você agora decidir se você quer ficar na normalidade ou se você quer se aprofundar e descobrir a realidade. E eu tô aqui para aqueles que querem descobrir a própria realidade, para aqueles que querem evoluir. E eu tô fazendo isso de bom grado, eu tô fazendo isso sem mistérios, sem fazer toda uma fantasia por cima, eu tô trazendo à tona as coisas que eu percebo. Porque a gente, quando conhece algumas coisas, a gente tem a missão de trazer esse conhecimento para as pessoas que querem ouvir isso. E se você é uma pessoa que quer ouvir isso, já se inscreve aqui, me segue lá no Instagram, deixa o like e comenta aqui embaixo quais assuntos vocês têm dúvida, quais assuntos vocês têm aquela pulguinha atrás da orelha e não sabem muito bem como aquilo ajuda você a crescer, como você pode usar aquele conhecimento pro seu autodesenvolvimento. Então é isso, essa é a minha visão sobre essa trilogia. E talvez nos próximos vídeos eu vá criar uma série, pegar coisas assim do nosso cotidiano, da nossa cena pop art, né, que nem esses filmes de Hollywood e tal, e tentar desmistificar algumas coisas que estão acontecendo por trás desses filmes. Se vocês gostaram desse vídeo, acompanhe o canal e é tudo nosso. Valeu, abraço!